Então vamos lá, pessoal. É, a ideia, né? Como sempre, vou falar a mesma coisa que eu falei ali no MVTech Day. É um básico do Solar. Não aprendi tudo desse negócio ainda, tem um monte de coisa para aprender sobre ele, mas já tem bastante coisa interessante, né? Funcionalidade interessante que a gente já fez, ou aplicou, já viu como funciona e tal. E a ideia é passar para vocês aí, desde a gente começar um novo, a instalação, né, do Solar. Eu não vou fazer a instalação Linux é uma coisa fora do meu domínio total, né? Mas eu vou mostrar pelo menos por onde a gente, se quiser fazer testes, a gente tem um ambiente, o ambiente Windows aí que é bem tranquilo de instalar e para configurar, tá? Então vou começar por aí, vou começar pela ferramenta. É o Bitnami. Aqui, deixa eu colocar já Solar, que ele já cai direto no instalador, tá? Deixa eu ligar meu zoom it só um minuto. Perdi ele. Ok. Só ligar ele aqui também para ficar. A gente vai precisar bastante aí de zoom, né? Pelo amor de que eu... Ah, tá aqui. Pronto. Pronto, tá? Então essa aqui é a URL do Bitnami. Então ele é uma instalação Windows normal, tá? Eu nem vou mostrar aqui porque eu já instalei no meu também. Mas é Next Finish, tá? Ele vai instalar o Apache, o Java e o Solar, né? Os três serviços aí. Infelizmente entra o Java junto, não tem como, né? Mas ele deixa o negócio funcionando, tá? A única dica que eu dou, assim, no meio da instalação, ele vai falar qual é a porta do Apache que vai ser utilizada. Então, nesse caso, lembrar para não tirar da porta 80 padrão, para não dar conflito, né? Pôr na 8080 por padrão, tá? Então, é um instalador comum. Depois de instalado, né, o que ele dá na funcionalidade é já abrir dar um launch aqui direto na página básica dele. Seria essa página aqui, né? E a partir daqui a gente já consegue acessar o Apache Solar. Tá aqui, tá? Então esse é o admin do Solar, né? A gente vai fazer agora aqui toda a parte de configuração desde o começo. Então uma vez instalado, a gente tem que montar um core que é como se fosse um banco de dados, né? Que vai ser usado aí para usar o nosso mecanismo de busca, né? Eu já tinha comentado um pouco como é que funciona o índice do Solar, né? Mas aqui a gente for subir, a gente comenta mais uma vez, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar aqui. Deixa eu mostrar para vocês a pasta onde fica, né? No caso do Bitnami aqui, onde fica instalado o Solar, tá? Deixa eu expandir por aqui. Bitnami, Solar, Apache Solar, tá? Então, esse é o caminho. Aqui, né? E aqui eu tenho as configurações do Apache normal, né? Do Apache 2 aqui, tá? Um pouco mais para baixo, eu tenho onde eu faço a configuração dos nossos bancos de dados. Na verdade, esse cara aqui, tá? Solar. Tá, então, dentro da pastinha lá, né? Solar, Apache Solar, Solar de novo. Aí a gente tem nossos bancos de dados, vamos chamar assim, tá? Que são os core do Solar, tá bom? Então aqui eu já tinha alguns já preparados, a gente vai fazer um do zero aqui. Fazer do zero é um pouquinho, um pouquinho complicado, porque a gente tem bastante configuração para fazer no Solar Config, mas ele, por padrão, quando a gente instala o Solar, ele entra com essa Collection 1. E nessa Collection 1 tem os arquivos de configuração que a gente precisa, né, para poder rodar. Ele já vem completão, ele vem com uma série de coisas aí. A gente não vai colocar tudo isso, a gente vai criar um modelo do zero, um modelo bem mais simples a princípio. Mas
vamos usar aqui, né? Dá para usar esse Solar Config como início do teu core, né? Então vou dar um nome aqui para ele. Vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar de treinamento, tá? E aí dentro da pasta de treinamento, né, assim como no Collection 1, que é o padrão, eu tenho duas outras pastas, a conf e a data. Tá? A gente tem que se preocupar aqui com a conf, que é onde ficam os arquivos de configuração. A pasta de dados, ela é criada automaticamente assim que o Solar reconhece aquele novo core, né? Ou quando a gente adiciona o core via admin. Tá? Então a gente vai criar essa pasta conf. Aqui, conf. E o core não vai funcionar se não tiver dois arquivos que são os arquivos importantes aí para ele rodar. Tá? Esse core não vai rodar se ele não tiver o arquivo. Vou criar um arquivo aqui, texto, que é o solarconfig.xml e o schema.xml. Tá? Então são esses dois arquivos aqui para fazer a gente pelo menos começar a construir o nosso core, o banco de dados. Tá? Admin não dá para criar isso? Não, ele não cria. Se você pelo admin você tentar criar o core até com o nome dele, ele vai falar, tá faltando o config, tá faltando o esquema. Não tem que fazer isso na mão mesmo, não tem como fugir. Bom, e aí vamos olhar aí o esquema, né? Como que a gente trabalha com ele. Né? Que é o primeiro cara que a gente vai usar, né? O esquema ele define pra gente como que vai ser o nosso modelo de dados, né? O modelo de dados, as informações que a gente pretende buscar. Tem que lembrar aí que o Solar é uma ferramenta de busca, tá? Ele não é um banco de dados. Então a gente só vai subir para o Solar aquilo que é interessante, aquilo que é fundamental para efeito da busca, para poder realizar a busca, tá? Então não vai colocar todos os campos aqui. Bom, não tem esse esquema do zero. Eu já vou puxar aqui da manga, né? Um esquema que é pequeno. Vou pegar tanto o esquema quanto o config. De um que eu já dei uma limpadinha a partir do collection também e tal. Beleza. A gente vai abrir aqui o esquema. Tá aí dentro. É isso mesmo? É isso mesmo. Deixa eu ver aqui, eu consigo dar zoom nesse cara? Alguém sabe? Olha só, igual o Visual Studio. Bom, agora dá pra enxergar legal, né? Bom, o esquema ele é dividido aqui em duas partes, tá? Então a parte de campos e a parte de tipos de dados que a gente vai armazenar no Solar. Esse negócio de tipo de dados é importantíssimo, porque ele tem os tipos padrão, né? Mas tem tipos que você cria, né? Dependendo do tipo de... tipo, né? Tipo de função, exatamente, que a gente pretende buscar. Então, por exemplo, sei lá, eu quero procurar a palavra navegação, né? Só que se um usuário manda pesquisar por navegação e eu tenho um texto navegar, eu quero que ele encontre esse mesmo documento. Então não adianta simplesmente armazenar esse documento como tipo texto puro, tá? Que é isso que ele vai gravar a informação do jeito que ela veio. Então, em alguns casos, vale a pena fazer um processo que chama de stem. Então ele vai reduzir essa palavra em algo como se fosse a raiz da palavra, tá? Para você localizar ela mais de uma vez. Então a gente vai começar pelos tipos, tá? Então aqui na verdade eu tenho são só dois itens, né? O ID e texto. Então, esse cara aqui era só um campo de ID e um texto qualquer para a gente conseguir buscar. Mas a gente vai começar aqui pelo tipo, que é onde a gente cria essa definição. A gente precisa fazer isso? Eu quero procurar navegação e encontrar navegar? Bom, se a gente precisa fazer isso, eu tenho que criar esse mecanismo de indexação ou de query para aquele tipo de campo, tá? Então aqui, ó, por padrão, ele já vem alguns tipos que já são comuns aqui, né? Data,
inteiro e tal. E tem um padrão aqui, que tem um tipo, esse tipo fui eu que criei, quer dizer, na verdade veio no Collection 1, tem esse cara, eu só dei uma adaptada para ele ficar um pouco melhor. E a gente tem que trabalhar com esse tipo porque nesse caso aqui eu vou fazer o steam das palavras, para que a gente consiga encontrar mais documentos do que com texto direto, texto buscado direto, tá? Então olha só, esse campo ele é separado em duas regiões, né? Então tem o Analyzer Index e o Query, tá? Então, para que serve isso? Um deles indica o que vai acontecer com os campos que são desse tipo quando for armazenar no banco de dados, né? Porque o Solr, o que ele faz é o seguinte: se eu tenho um texto, por exemplo, eu moro em São Paulo, tá? Ou melhor, vou até fazer assim, né? A indexação desses itens ele vai ser alguma coisa assim, ó. É um termo, moro em São Paulo. É isso que ele vai indexar. E ele fala que cada uma dessas palavras que eu tenho aqui, ela está associada a um ID desse meu registro, tá? Então esse aqui é ID 1 e o texto é esse texto aqui, tá? Então ele pega cada um desses itens que eu tenho e associa ao ID 1, ao documento 1. É o tal do índice reverso, tá? Então quando eu mandar procurar a palavra Paulo, ele vai encontrar outros textos que de repente tem a palavra Paulo também. Só que ele vai dar mais relevância àqueles textos que tenham mais a palavra Paulo. Ou se eu fizer um conjunto de duas palavras, ele vai dar mais relevância quando encontra as duas palavras no mesmo campo, né? Para aquele mesmo ID, né? E menos relevância para quando encontra só um ou só outro, tá? Já falo um pouco de relevância um pouquinho mais para frente. Mas é isso que acontece. Agora, eu, por exemplo, se eu usar esse texto aqui, ó, eu me mudei para São Paulo, tá? O que eu quero de fato indexar? O que a gente quer utilizar? Bom, o eu é uma palavra que geralmente para índice, para busca, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então esse cara eu vou arrancar fora, tá? Moro, de morar, eu permaneço. Ih, mudei, agora é outra coisa, né? O me, né? Vou até apagar o resto aqui. O me também é um pronome, não importa pra mim, esse tipo de coisa. Mudei é um cara interessante, então ele fica, né? Fica. O para, preposição não me interessa. O são, interessa. E o Paulo, interessa. Tá? Então eu indexaria apenas esses três documentos lá dentro do Solr. Tá? Eu vou eliminar a informação. Bom, isso é interessante, esse fato de tirar essas duas informações aqui. Isso aqui tem um nome que é... Isso mesmo? Não, ele gera três termos para aquele documento. Tá? Então isso aqui a gente usa um mecanismo de stop words. Tá? Então a gente vai falar desses stop words também lá na frente. Então essas palavras são tiradas porque ele olhou para uma lista de palavras que não me interessam, tá? E tirou isso fora. Uma outra coisa que seria mais interessante é tirar aqui, ó, trocar esse são por sal. Já tira o tio. Você não sabe como que o usuário vai procurar, mas com certeza, né, deixar a acentuação vai ser um problema. Isso é uma coisa que eu preciso trocar na minha indexação. Na hora que a informação entrar, quando o texto entrar, eu já vou criar o termo nesse formato, né? E esse mudei, eu quero que, se eu escrever mudar, ou mudaram, ou coisas desse tipo, que partem de uma mesma raiz, né? Eu quero armazenar ele diferente. Eu não sei como que ele armazenaria, a gente pode fazer o teste depois, mas seria um mude, tá? Alguma coisa assim. Como se fosse a raiz da palavra, tá? É a raiz. Isso, exatamente. Então, Radical, exatamente. isso, é isso aí. Então essa seria a maneira mais inteligente da gente armazenar os documentos.
O stop words é interessante porque vai reduzir o tamanho do índice que eu vou usar para o Solr, né? O índice do Solr fica gigante, geralmente, dependendo da quantidade de documento que você tem, porque ele quebra cada um dos termos, né, do texto que eu estou utilizando, né? E essa situação aqui, né, transformar ele no radical, obrigado, de novo, da palavra é interessante porque permite que o usuário pesquise de diversas formas e localize o mesmo documento, tá? Então essa é a ideia. Então eu quero fazer todo esse processo dentro de um tipo de dado. É assim que a gente faz. A gente cria um tipo de dado e passa por esses processos para que o que seja indexado dessa forma, tá? Então nós temos aqui dois no field type, né? Que tem o field aqui text pt. A gente tem dois tipos de analyzer, o index e o query. Então aqui no index é como eu vou armazenar a informação, tá? E aí acontece uma série de coisas. Primeiro tem esse tokenizer, que é como que eu vou quebrar as palavras. Existem diversos tipos de tokenizer, tá? Se você entrar na documentação do Solr, lá existem diversas formas. Um tipo interessante, dependendo, principalmente no tipo de negócio que a gente tá, você pode ser que você queira não quebrar, por exemplo, o e-mail, né? Se eu tivesse eber@minhavida, né, ele talvez ia quebrar do jeito que está aqui no Standard Tokenizer, o eber e depois o minha vida. O ponto, cada um dos pontos ele vai quebrar em palavrinhas. Existe um tokenizer que fala o seguinte, ó, ele entende e-mail e grava, tá? Ou ele entende tags HTMLs e grava como um termo, tá? Tem como fazer isso. Tem tokenizer, por exemplo, que ele é capaz de fazer o seguinte, de pegar alguma coisa como iPod, por exemplo, e quebrar isso em duas palavras, tá? Ele separou aí por camel case, ele fala o seguinte, ó, além de guardar o iPod. Então ele guarda o iPod, ele guarda o i, depois guarda só o pod, tá? Então tem tokenizer para fazer esse tipo de coisa também. Então tem que lembrar aí que tem diversos tipos, acho que cada caso aí é um caso, para poder armazenar melhor. A gente vai ver o que acontece com o texto quando é indexado, usando o analyze do Solr, né? E ver se aquele cara serve especificamente para o teu tipo de caso, para o teu texto. Bom, voltando para cá, então estou usando o standard, ele vai quebrar aqui por ponto, vírgula, enter, tá? Vai quebrar as palavrinhas da maneira padrão. E eu só posso ter um tokenizer por analyzer, tá? Então é a forma que eu vou quebrar esses termos. Depois que eu quebrei os termos no tokenizer, ele começa a aplicar filtros. Então aqui, por exemplo, estou aplicando o filtro de lowercase. Vai ficar tudo minúsculo. Não interessa ter maiúsculos para a gente ficar mais fácil de localizar. Uma coisa interessante. Um outro filtro que a gente está usando aqui é o Stop Filter Factory. Esse Stop Filter Factory é o que vai retirar para a gente preposição, palavras que não interessam para a gente no momento da indexação, tá? Só que para esse cara funcionar, a gente tem que ter um arquivo texto com as informações, com os termos que a gente quer ignorar, tá? Então, bom, onde que a gente arruma esse termo? Você cria, né? Ou no próprio site do Solr tem os termos lá, inclusive para português, para baixar. Então eu tenho esse arquivo lá na minha cola, tem os stop words aqui. Vou jogar o stop words aqui, tá? Então aí vamos dar uma olhadinha no stop words. Olha lá, tá? Tem um monte de palavras que pra gente não interessa. Você tá? escreveu tudo? Não, esse aqui foi o que eu baixei do site do Solr lá. Tem um específico para português brasileiro, tá? Então tem todos aqui, artigos. A maior parte das coisas que realmente a gente quer ignorar tá aqui, tá? Eu não sei se o eu tá aqui, por exemplo, que eu tinha colocado. Ó, o eu não tá, ele vai armazenar o eu, tá? Então a gente, primeiro, né, de novo, filtrou, depois a gente tirou fora as palavras que não interessam, isso aqui para cada um dos termos que ele quebrou já no tokenizer, tá? Depois eu fiz aqui um filtro
de ASCII para transformar lá a acentuação, se cedilha e tal, em palavras, o são lá, por exemplo, do São Paulo, tiraria o tio para poder armazenar o termo desta forma, tá? Ele aplica esse termo aqui, esse filtro aqui, e por último tem um filtro de STEAM brasileiro, tá? Então aqui ele entende o português brasileiro, os casos portugueses, e tenta encontrar o radical para cada uma das palavras, tá? Assim, nem sempre o radical é o radical mais perfeito. Eu não sei se mude, pode ser o radical de mudar, mas pode ser também de mudo, sei lá. Então, às vezes não pode não ser uma... às vezes colocar STEAM num determinado campo pode não ser interessante. Então, a gente tem que saber o que a gente quer procurar. Um exemplo básico aqui é o exemplo de tags, né, dentro do conteúdo do Minha Vida. Se eu tenho uma tag, em alguns casos vale a pena, eu quero pesquisar o seguinte, ó, se o termo que o usuário digitou é exatamente uma tag, né, eu vou trazer esse termo com maior relevância. Tá? Então não poderia aplicar STEAM aqui, eu teria que só aplicar os demais termos. Só que você fala, isso eu quero procurar também por STEAM em tag. A gente vai ver que tem um mecanismo de fazer isso, de criação de cópia de campo. Tá? Então aqui ele aplicou o filtro de STEAM brasileiro, tá? E aí armazenou cada um desses termos depois de ter aplicado esses filtros. Bom, tem filtro para Dedel, tá? A gente vai ver uns outros filtros aqui mais para frente, dependendo do caso. Essa classe Brasília? É uma classe Java, né? Se alguém quiser abrir, editar, chamar o Ângelo, alguma coisa do tipo, pode fazer. Existe algum lugar que eu vejo a descrição dos tokenizers e filtros para poder entender o que cada um deles faz? Tem sim. Por exemplo, vou pegar o do tokenizer aqui. O cara chama Google. Brincadeira, tá? O próprio site do Solar encontra, mas o... negócio assim se vira, né? Não, mas geralmente assim, ele tem você já cai aqui direto no site do Solar Week, e aí você tem esses itens aí, tá vendo? Tem bastante tokenizer aqui. Esse aqui é o que eu tinha comentado do caso de e-mail. Tá? Então se ele encontrar o e-mail, ele permanece com o e-mail, então seria esse tokenizer aqui, tá? E aí, o que mais que a gente tem? De repente Não, esse é um tokenizer. E aí a gente tem um filtro, né? Tem diversos tipos de filtro aqui. Aqui está o ASCII, né? Que é para voltar. Tem o ISO, Latin, Accent Filter. Esse cara tá deprecated. Eles estão pedindo para usar esse cara aqui. Lowercase. Procurar aqui capturar um pattern. Esse cara vai usar algum regex para localizar no seu termo e armazenar. Tem diversas coisas desse tipo. Se um cara, um stop word, por exemplo, ele é um filtro que tira fora o termo, né? Se o termo estiver lá dentro, ele vai arrancar fora aquele termo que está lá dentro, né? Outros filtros só alteram, né, o conteúdo do termo. Então, tá nesse aqui, wiki.apache Solar, né? E aí, a partir daí, a gente encontra os demais, cada um desses, documentado desses daí. Beleza? Então, beleza. Ali a gente fez o índice. Bom, como que vocês acham que deve ser o de query? E aí? Bom, a gente tem que levar um raciocínio lógico, né? Se eu estou fazendo esse tipo de trabalho com os termos na hora de indexar, se no momento de procurar eu fizer filtros diferentes, ele não vai encontrar, tá? Então aqui, como passou pelo ASCII, ele transformou o são em sal, né? E se na query eu também não aplicar esse mesmo tipo de informação, rodei, né? Eu não vou conseguir localizar o termo, não é o mesmo termo. Tá? Então na query é semelhante ao de index, tá? Nesse caso, a mesma coisa. Standard, depois sinônimo. Eu vou falar do sinônimo. Lowercase, sinônimo. Vou mostrar um arquivinho de sinônimo.
Depois, vai lá, fez stop filter para tirar fora, ASCII e Steam novamente. Então, aí ele vai procurar coisas iguais. A única coisa diferente que eu tenho nessa história aqui é o sinônimo. Bom, por que a gente não coloca sinônimo na indexação? Que vai inflar o teu índice. Tá? O que é a parte de sinônimo? Deixa eu criar uma nova aba aqui, né? Fica mais fácil de copiar. Só que a gente colocou no campo. Acho que não tem esse. Indexar o sinônimo? Não, aqui lá eu indexei uma parte a mais com o sinônimo. Essa impressão que eu tenho que ficaria mais rápido se você indexar com o sinônimo. Depende, porque se ele troca. Ele vai pegar aquela palavra e vai Mas eu vou ter que fazer uma. Bom, esse arquivo de sinônimo aqui, esse eu digitei. Esse foi eu digitei, 43 mil linhas. Todos os sinônimos aí, né? Obrigado pelo. Valeu, obrigado. Eu sempre soube que se fosse savana. procura cara pequeno. Tem obsoleto também. Então é o seguinte, esses sinônimos aqui, na verdade, eu tirei do WordNet, né, que na verdade, é um projeto de sinônimo americano e tal, aí depois uns caras fizeram em várias línguas e tal, tem um cara que fez em português, aí baixei aquele negócio, de entender aquela tranqueira daquele arquivo que é diferente pra caramba, mas depois consegui pegar uns arquivos lá que deu pra fazer uma modificação e coloquei, eu só coloquei em vírgulas aqui cada um dos sinônimos, tá? Então, trabalhar junto, por exemplo, né, é sinônimo de cooperar, colaborar. Você tem uns sinônimos aqui que, cara, como você peguei dele lá, teve um negócio interessante que acho que quem estava aqui no Tech Day percebeu. Se colocar baixar, eu estava colocando o termo baixar, que era baixar colesterol, aparecia lá na análise, né, como é que ele fez o filtro, computador, né, uns negócios muito loucos. Mas na verdade aqui era o sinônimo de download. Download é sinônimo de baixar, que é sinônimo de transferir um arquivo de um computador para outro. Então tudo isso virou termo na hora de fazer a baixa, né, na hora de fazer a query. Então assim, esse sinônimo aqui não tá, às vezes não é muito legal, mas, por exemplo, ele vai falar que cooperar junto são sinônimos. Ele quebra esses caras em dois aqui também, então é um probleminha, tá? Mas, bom, pelo menos tem boa parte do negócio pronto aqui e já dá para quebrar um galho, tá? Então aqui, quando a gente está fazendo aqui esse filtro, tô aqui mesmo, aqui a parte de query colocando sinônimo, o que vai acontecer? Se eu colocar lá, por exemplo, cooperar, que é a palavra que a gente viu, no momento de usar a query, ele vai pegar o cooperar, o trabalhar junto e o outro lá que eu não lembro o que é, né? E vai usar esses três termos na pesquisa também. Tá? Então, ao invés de usar só o termo que você digitou, ele procura os sinônimos e manda ver se tem alguma coisa com aquele sinônimo. Ou seja, por linha. Por linha, ele pega independente de qual é a posição. Na verdade, o que faz ele ser independente da posição é esse expand true aqui. Tá? Então, esse não só seria um sinônimo a partir de uma palavra, qual seria a próxima, né? Se você pegar do Collection 1, ele é diferente, o modelinho que ele dá de sinônimo. Né? Mas esse expand ele consegue separar legal aí dentro. Tá? Então, a gente já é capaz de fazer com esse cara índice, né? O índice de uma forma que pra gente é interessante. E a gente consegue fazer query, inclusive, utilizando o sinônimo. Oi? O que esse format snowball? Cadê? O stop field. Ah, tá aqui, né? Não sei, certo. Tá demonstrando aqui na documentação. Hã? Bola de neve. Exatamente, é uma bola de neve. Eu uso isso para indicar que ele fica sendo cada vez mais agressivo. Ele vai aumentando. Pode ser. Tá? Eu, sinceramente, eu não sei como que ele age em relação a isso. Sei que ele arranca fora os caras que estão lá. Aquela igreja, né? Snowball Church. Você falou, é mais agressivo. Exatamente. Snowball Church. Tem que baixar o nível. Bom, então olha só, fizemos aqui um campo que é interessante. Tá até um campo também aqui que eu deixei só por questão de curiosidade, que é um campo fonético, né? Ele aplica o
o token normal, né, a quebra normal de cada um dos termos, e depois ele transforma o termo num fonema. Tá? Então isso pode ser interessante para pesquisas fonéticas Mas esse também. está baseado no inglês. Na verdade, eu acho que esse sim, mas você tem filtros para outros carinhas também, né? Os sounds só ficam pro inglês. É, né? Exatamente. Então, beleza. Temos aí os campos e temos os campos padrão aqui. Cadê o text? Não tem text? Não, tem string, né? Mas tinha um text também, que era uma tokenização normal. Bom, então depois eu criei o tipo de campo que a gente quer. Ou copia daqui do exemplo que eu tenho e cola lá, né? A gente vai pro esquema em si, né? Para os campos do esquema, tá? Esse cara aqui é um cara muito simples, né? Então ele só tem um campo de ID e um campo de texto, tá? Mas a princípio aqui serve para os nossos exemplos. Depois aí eu fiz a importação, por exemplo, do Wikipedia em português, do dump lá, que é bem legal. Então esse é o primeiro inteiro e o segundo eu estou usando o TextPT, então ele está usando aquela regra que está lá, tá? Poderia ser interessante armazenar, que eu perdi aqui, deixa eu pegar o text que é o comum, peraí, era para ter deixado aqui, não ficou. Cadê esquema? Tá aqui. Nossa, text eu vou achar um monte de coisa, né? Ixi. Cadê? Acho que passou. Não, aquele era field só. E aqui é copy field. Deve ser outro nome. Tem um text general, né? Esse cara aqui. Pronto. Eu vou copiar esse tipo de campo também. Então tá. Esse campinho text general, então ele só quebra e tira stop words, tá? Não fez mais nada, né? Agora a gente vem aqui, ó, a gente pode pegar o nosso campinho de texto e falar o seguinte: pô, mas esse texto é em português, eu poderia indexar ele diretamente lá como um campo já, fazendo Steam e tudo mais, né? Bom, eu não quero, vou armazenar só quero gravar, né, para este campo, eu quero armazenar ele com uma quebra comum e tirando stop words, tá? No máximo acho que eu colocaria o ask filter lá também, valeria a pena. Pega o cara aqui. Já que estamos no Brasil, isso aqui é importante. Difícil é. Isso é antes. Pronto. Então tirei a acentuação também. Então coloquei esse campo como text general, tá? Bom, o problema é que eu vou deixar ele aqui do jeito que tá, porque a gente vai subir um documento para poder ver como o negócio funciona de fato, né? A partir daí, né, a gente já tem aqui deixa eu tirar fora esses aqui, esse aqui. Tá? Então a gente já tem o esquema pronto, né? Eu colocaria todos os campos. Coisas importantes no esquema aqui, né? Que precisamos lembrar. Primeiro, a propriedade, se ele vai ser indexado ou não. Então, vou criar termos esse cara, ou mesmo que não sejam termos, mesmo que seja uma data, eu vou indexar ou não vou indexar, né? Se você, por exemplo, tem uma data no teu documento e não indexar, você não tem como fazer facing, que aqui são aquelas contagens, né, por range, por exemplo, por mês, por ano e tal. Vou guardar isso dentro de um banco, né? Eu vou guardar essa informação dentro do banco. E aqui tem a informação se ele é required, né? O que é, na verdade, guardar? Tá? Guardar significa que eu consigo, na hora de buscar a informação, eu consigo pegar aquele texto de volta do jeito que ele veio, tá? Então, sem quebrar, sem fazer nada, é o texto original, tá? Se é requerido ou não,
e se ele é multivalorado. Então, a gente não tem uma estrutura dentro do Solr, né, de um documento que tem um outro documento dentro, né? Imagina um JSON que tem uma propriedade que é um outro JSON ali dentro, e não tem como fazer isso no Solr. Mas a gente consegue criar pelo menos um array de uma determinada informação, tá? Não teria como fazer assim, por exemplo, no caso tags, eu tenho um conteúdo e eu tenho um array de texto das tags, tá? Então daria pra gente fazer isso. E depois poderia fazer um array dos IDs das tags, né? Em campos separados. Esse outro aqui, ele tá usando, tá indexando, tá gravando, e ele tá usando uma informação aqui, terms positions e terms vector, na verdade é porque eu copiei do outro, mas essa informação aqui é importante deixar o terms vectors true, term positions true, quando a gente quer usar o more like this. Então assim, eu peguei um documento, né, encontrei alguma coisa, eu quero encontrar mais coisas que se parecem com essa coisa. Então o campo que a gente quer fazer procurar essa semelhança, a gente tem que deixar esses parâmetros aí, tá? Beleza, esse aqui, cadê agora não é esse cara aqui não, treinamento aqui, conf, o Solr config, então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas ver se tem alguma coisa que vai quebrar o cara. Acho que não, pro jeito tá tudo ok. Então a gente tendo pelo menos um padrão aqui de config e de esquema, a gente já consegue criar o core, tá? Então agora a gente vai pro admin. A gente entra aqui no admin. Tá aqui o meu admin. Vou aqui em core admin e vou adicionar o novo core, tá? Então dou um add aqui, vou dar o nome para ele. Deu o nome dele, qual que é o diretório que ele vai estar gravado, o diretório de dados, o arquivo de configuração e de esquema, né? E a gente dá um add. Talvez dê erro. Não, deixou. Ok. É que o Solr novo ele consegue encontrar um core automaticamente, né? Sempre que você joga lá. O que ele, na verdade, ele usa para conseguir fazer isso é a criação desse core properties aqui. Então esse arquivo ele é criado, ó, ele criou a pasta data, tá? Não sei se tem alguma coisa lá. Ó, tem index e um log e tal, mas ele conseguiu criar esse core, né? Então a gente tem já esse core aqui, treinamento criado, tá? Bom, o que a gente pode fazer com ele? Se quiser, pode subir documentos, tá? Mas antes aqui a gente vai dar uma olhadinha em como é que ficou, né? Como é que ficaram aqueles campos, né, que a gente criou, aqueles campos, aquele tipo de campo, ver se ele funciona legal. Então eu entro aqui seleciono o core treinamento e posso entrar aqui em análises, tá? Então só esse caminho. Então olha só como é que ele funciona. Eu tenho um texto que eu posso colocar aqui para o índice e um texto que eu posso colocar aqui para o valor, tá? Porque cada um pode ter uma informação ser diferente, né? A moda de trabalhar com cada um deles. E aí eu falo qual que é o campo que eu quero analisar. Eu posso escolher os campos que eu tenho no meu esquema de fato, tá? Ou usar os tipos aqui. Tá? Então eu tenho o text general e o text pt. Então por mais que eu não tenha aqui o text pt num field lá, eu posso testar para ver como é que ele funciona, né? Então vou usar aqui o text general, que é o atual, e a gente vai ver as duas coisas. Eu vou usar aqui para o índice para ver como que ele vai indexar essa informação. Vou colocar lá, eu me mudei para São Paulo. Tem aquele texto que a gente tinha lá. Se alguém tiver um texto melhor, gente, me ajuda, tá? Então tá aqui, ó, toda análise que acontece com essas nossas informações, com esse meu texto. Então primeiro ele tokenizou, tá vendo? Ele quebrou cada um dos termos. Depois ele, eu não sei, esse aqui acho que é o stop words. Não, não é. Tinha um outro filtro lá que eu não lembro o que era. Hã? Esse é que eu não vi ele quebrando o para aqui, por isso que eu achei estranho.
Ok, ele deixou para, ok. Então tá bom, ele quebrou cada um deles, ó, o me ele deixou aqui. O... bom, ok. O mudei, ele deixou tudo como mudei mesmo, né? O para tá aqui e o são tá aqui. É o text general que eu coloquei, não é verdade, o text general não tá fazendo... Acho que não tá fazendo stop words, não sei. Bom, se for o outro campo, né, o text pt. Cara, ele não tirou para, né? Que interessante. É que para pode ser o verbo, né? Parar. Acho que é por isso que para não tá no stop words. Mas uma das coisas que a gente viu aqui, olha, virou mood. O para, né? Virou par. Né? E o Paulo, até o Paulo ele conseguiu virar o Paul aqui, tá? Na estimização. Não vai dar certo. Então, essa informação aqui que no final vai ser armazenada, tá? É esse tipo de... Esses são os dados que vão ser armazenados. E se a gente colocar esse mesmo texto no field value, né? Na parte de query. Field value não, no query. O field value é dos dois. Vou analisar aqui, ó. Tá? Caramba, aqui funcionou o stop words. Tem alguma configuração errada lá, tá? Ou não. Não, ele tá aqui, o para tá aqui. Bom, vamos descobrir o que aconteceu. Bom, ele pegou aqui o... Vamos ver lá embaixo como é que ficou o resultado final. Tem um momento que ele trabalha aqui com os sinônimos, né? Mas olha, os termos que ele vai buscar, eu, me, mude, par, são, pou, Tarso, cara. Acho que deve ter... No sinônimo deve ter Paulo Tarso lá. Jogou o Tarso aqui para poder procurar também, tá? Meu dicionário de sinônimos dá pra ver que a gente precisa de uma boa revisada, né? Então, é isso que ele vai procurar. Então, eu consigo procurar mais termos do que eu tenho armazenado, através dos sinônimos. Vamos usar o sinônimo mais interessante aqui, que eu já usei antes. Urina, ok. Aceito sempre sugestões. Urina, olha só que interessante. Urina ele transformou pipi, xixi, mijo, urina, micção. O que mais? Tem coisa pra caramba. Miojo. A micção, tudo aí, tá? Então, ele encontra aí os sinônimos e consegue procurar por diversas formas. Um teste que a gente sempre fazia no documento, no conteúdo lá do Minha Vida sempre era fiz xixi vermelho, né? Não tem xixi no conteúdo, mas ele achava urina e tal. Né? É um dos termos. Isso não é legal. Hã? É um dos melhores termos, né? Que leva minha vida. Exatamente. Ok, então é isso que dá para olhar bem aí qual que é a análise, né? De como que as coisas... Como que funciona isso daí, tá? E você consegue analisar as duas coisas juntas também ao mesmo tempo. Eu não vou usar aqui o... Vamos lá, eu preciso de duas palavras aí diferentes. Câncer, que não vai fazer muita coisa. A análise dessa parte é legal até fazer junto com uma pessoa de produto. Tendo Sim, consideração, tipo, sim. esses testes, né? Exatamente. Consideração qual é. Sempre tem, eu acho que precisa, inclusive é uma das coisas que a gente vai fazer, não sei, tá com a Márcia ali também, pra ver como que o resultado tá se comportando. Tá vindo legal esse resultado ou não, né? Aqui no caso de câncer, trouxe constelação também, uma constelação de câncer, ok. Mas, se eu colocar nos dois aqui, né? Tanto no index quanto na query, ele vai falar para você como que ele vai localizar isso daqui. Então, o lado esquerdo aqui vai ser sempre na verdade, ele quebrou em dois porque eu dei zoom aqui, tá? Mas assim, o lado direito, geralmente ele coloca os termos que eu tô indexando, né? E aqui embaixo os termos que eu pesquisei, tá? Então ele localizou o termo aqui, ó. Tá vendo que ele fica... Não sei se dá pra vocês enxergarem, mas tá com uma cor diferente aqui, tá? Então você consegue jogar um texto todo de um lado, fazer uma pesquisa do outro e ver se ele vai encontrar os termos ali dentro. Beleza? Beleza, né? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Não, tô brincando. É que eu preciso pegar minha cola aqui do próximo tópico. Tá, calma nessa hora. Eu acho que a gente subiu o documento. Então a gente já criou esse cara. Tem o lance do... Que a gente tinha falado
copy field. Então, por exemplo, eu vou testar agora o campo texto, né? E aí a gente vai fazer aquele negócio que é o mudei e o mudaram. Então a análise aqui para o campo texto, ó, continua mudei porque ele não faz Steam, né? Já do lado de cá, ele não fez Steam também? Tá certo, ele fez o mesmo campo, perdão, né? Claro que não. Mas eu não consegui localizar as duas coisas, são coisas diferentes. O resultado final aqui é mudaram e mudei, tá? E se a gente usar essa mesma informação no text PT, ele provavelmente deve localizar. Olha lá. O mudaram é mude, então ele localizou aqui no índice, tá? Então qual que é melhor usar, né? O text general ou o text PT? Bom, depende muitas vezes do que você quer retornar. Tá? Às vezes você vai retornar o cara com Steam e a gente não gostaria, tá? Então como é que eu faço se eu quiser assim ter as duas informações ao mesmo tempo? Eu quero ter o meu campo texto, eu quero que ele seja text general para ele não mudar as coisas, para ele ter a informação do jeito que veio, apenas tokenizar e tirar o stop words. Mas eu quero ter um outro campo que tenha um mecanismo, que o mecanismo de busca para aquele campo seja mais eficiente, né? A gente usa o outro padrão aqui, lá no esquema, que é o copy field, tá? Então aqui na área de field, eu crio um campo, field, vou dar um nome para ele aí, alguém dá um nome legal para texto? Texto copies. Texto copy? Jabiroca. Jabiroca. Geraldo também é bom. Não, só o Jabiroca. E aqui eu coloco o tipo para ele. Depois tem que lembrar qual que é o campo para conseguir pesquisar. Esse cara eu vou falar que ele é text PT. Ele vai ser indexado. Tá? Eu quero indexar essa informação. Só que eu não vou armazenar essa informação. Tá? A gente vai ver o porquê. Não armazena essa informação. Tá? Feito isso, o version aqui é obrigatório existir. Tá? Então a gente criou esse campo Jabiroca. A gente usa... Jabiroca é bom, bicho? Foi boa. A gente usa o campo copyfield. Qualquer propriedade, eu sei a segunda, que é o destination. Deve ser o... esqueci. Tá calma nessa hora, hein, gente. Isso acontece nas melhores famílias, né? Ou não? Deixa eu só lembrar que o primeiro termo é source, claro. Source dash. Então eu tenho aqui o source. Eu falo que o campo que vai ser copiado aqui vai ser o texto. E ele vai copiar essa informação o Jabiroca. Tá? Então a gente acabou criando, na verdade, um campo que não existe no meu modelo de fato. Eu não preciso me preocupar em preencher essa informação, porque eu vou utilizar ele como campo de cópia, né? Um campo que veio copiado no outro termo. Então, assim, na verdade, não acontece aqui o text general, né? Todos os filtros do text general para depois copiar para cá. O que acontece é o seguinte: ele pega o texto puro que chegou, na hora de fazer a cópia aqui, ele vai aplicar o text PT no campo Jabiroca. Tá? É isso aí. Beleza? Fechei. Toda vez que eu fecho um esquema, tá? A gente tem que dar vir aqui no admin do Solr, selecionar o nosso core e dar um reload. Tá? Pronto. Bom, agora a gente vai pro upload do documento, tá? Então, tem duas formas de fazer o upload de documento, tá? A gente pode fazer um programa com um SolarNet, que a gente vai ver lá no final, ou a gente pode fazer fazer manualmente, né, via URL. Você consegue mandar o documento via URL, tá? Ou usar aqui o próprio Solr para mandar esse documento manualmente.
Mas existe um mecanismo que pode ser bastante interessante aqui em alguns casos, que é o Data Import Handler. Tá? Então eu crio um mecanismo de importação. Pode ser lá, vou buscar no SQL. Era que eu estava me matando aquela hora, o Rodolfo viu. Não estava funcionando. Mas você vai buscar no SQL a informação. E ele traz, você cria as queries que você quer para ele poder trazer esse dado pro Solr. Tá? Bom, eu vou fazer manualmente aqui primeiro. Manualmente. Pegar aqui o nosso treinamento. Tem aqui uma área de documents, tá? E aqui ele já permite jogar um documento aqui qualquer e ele sobe pro Solr, tá? Então, a request que ele utiliza, a URL que ele vai utilizar, vai ser essa update aqui. Então, a URL vai ser o seu Solr 8080 ou 8983 / Solr / o nome do core, no nosso caso treinamento / update e aí uma série de parâmetros. Tá? A gente vai ver para o select também, que é umas coisas mais ou menos desse jeito. Mas a gente vai criar o documento aqui. A gente sabe que esse cara tem ID, né? E texto. Fala aí um texto aí. O Ângelo não tá aí falando texto. Falar um texto interessante. Pô, aquele lá é muito feio. Eu me mudei para São Paulo. Muito horrível. Vamos Jabiroca. O que é isso? Vamos fazer 2, então a gente faz 2, não tem problema. Eu mudei para o Ceará. Eu me mudei de São Paulo, já foi melhor. Não, coloca ele. O Cassiano, né? Não, coloca ele. Vamos colocar música. Aqui? De música, daqui a pouco. Ele Me mudei. me mudou aí. Você mudei. Ih! Cacete. Tá difícil aqui o negócio. Ele se mudou para São Paulo. Ótimo, ok. Vou copiar esse cara aqui. Depois a gente vai falar o que o Cassiano fez. Então, Então, submit. Deixa eu tirar o zoom daqui. Submit. E aqui deu tudo com sucesso. Tá? Tive um status com sucesso. Vou subir um outro documento aqui de ID 2. Agora, Mussum. Lorem Y, né? Lorem Y é horrível, cara. Esse Pra cara procurar. gosta de música, mas não gosta aí. Letra de música. Pô, eu só gosto de música americana. Tá, eu quero ver o oco. Tá? Alguma coisa melhorzinha, tá? Ok. Subi 2 documentos aí usando o JSON como parâmetro, tá? E aí, como é que a gente vê esses caras? Bom, eu posso entrar aqui em query, a gente vai ver melhor query depois. Tá vendo aqui que a query usa o /select. Se você quiser, você pode criar o seu depois. E dá um execute. E aqui estão os 2 documentos, tá? Não filtrei por nada, não fiz filtro nenhum, a gente vai ver o filtro depois. Mas queria mostrar aqui a URL, ó. Vou jogar para cá. Então a gente tem essa URL aqui, que é o que ele usou. Tá? Então é o tá vendo? Como falei, Solr /treinamento /select. Aí começa uma série de parâmetros do Solr. Esse que é o que eu estou procurando, né? Quando eu coloco asterisco, 2 pontos asterisco, é todo mundo. E ali ele estava colocando aqui também, que se não me engano o padrão, dá pra gente mudar, mas o padrão é XML, né? Só que para esse cara aqui ele tá mostrando, eu quero em JSON e quero indentado para ficar fácil de visualizar. Então tá aí o resultado, mesma coisa, certo? Alguma dúvida aqui nesse resultado? Não? Beleza. Então vamos importar isso do SQL Server, né? Como que a gente faz a importação do SQL Server? Bom, esse cara é importante. São alguns passos aqui que a gente precisa tomar. Primeiro é na configuração, no Solr Config. Lembra, o Solr Config ele vem cheio de coisa aqui, cheio vem até com excesso de request handler aqui, de coisas que você pode fazer request. Mas serve muito como exemplo mesmo, né? Tem alguns caras que já servem more like this, por exemplo, simplesmente funciona, é bem legal. Bom, qual que é o passo aqui para a gente importar do SQL? A primeira coisa é colocar a biblioteca que a gente utiliza aqui para fazer essa importação, tá? Esse Solr Data Import Handler. Ele geralmente, geralmente o caminho aqui são 3 volta 3 vezes e depois vai, tá? No Linux é assim, no Bitnami fica no outro local, então tive que reajustar aqui o caminho, tá?
não sei se isso vem no exemplo da Collection 1, o exemplo desse item aqui. Outra coisa que a gente precisa, né, de um JDBC de SQL Server. A gente baixa lá da Microsoft. E aí a gente coloquei aqui no mesmo caminho do dist, né, da pasta dist de distribuição, está aqui dentro o JDBC. Então tem que ter esse cara aqui, né, essas duas informações. E por fim, um request, que vai ser o request para poder fazer. Está muito baixo aí. Que serve para a gente chamar, né, uma URL que a gente vai chamar o importador. Tá? É isso que está acontecendo. O request render, a gente vai ver um pouquinho dele depois, no caso lá do select e tal. Mas ele, eu passo aqui, você passa a data import, ele já vai usar esse arquivo aqui como configuração do que ele tem que fazer para processar, né, a importação dos dados. E a gente tem que criado, né, esse request handler, ele é de um tipo específico, né? Isso aqui é importante, cada handler tem um tipo, que é a forma como ele vai processar aquela requisição e tal. Então tem um tipo específico aqui de data import. E aí tem o arquivo XML. Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui um XML que eu já tenho. Data import. Opa, deixa eu só ver esse cara aqui também. Não, isso aqui ele cria automático. Então é esse cara aqui. Vou colocar aqui na configuração, no mesmo arquivo de configuração, né, para ele encontrar fácil. A gente tem esse XML aqui. Bom, esse XML ele varia, né, dependendo de onde a gente está buscando a informação. Depois eu vou mostrar um para vocês aqui, que é a importação do Wikipedia. Quando você faz o baixo dump do Wikipedia, ele é um XML. Então tem como você criar um arquivo de configuração para importar, né, importar XML. Então tá aqui dentro, né, o source, JDBC Data Source. Deu um trabalho danado para descobrir esse cara aqui, conseguir acessar na verdade a minha instância, porque eu já tinha feito isso no nosso banco de produção. Só que aqui eu queria usar a máquina local, né? Aí estava dando um erro com minha instância de SQL Express. Então aqui está a minha conexão e aqui está a parte do documento, tá? Então crio um documento, crio uma entidade e falo qual é a query que eu quero fazer para aquela entidade, tá? Pode ser uma procedure também. Pode ser uma procedure também. Eu acho que sim. Fazer com procedure, né? Vocês viram a certeza na resposta, né? Mas eu acredito que sim, porque ele passa para lá. Então aqui eu só estou buscando, né, no banco de dados lá, numa tabela conteúdo, estou buscando o ID e o texto, que eu busquei, na verdade, esse conteúdo da nossa tabela de conteúdo do Minha Vida. Então vai ter só o título, tá? E se eu tiver outros campos aqui dentro? Tá, dá para fazer umas subqueries aqui, vamos dizer assim, tá? Não é exatamente uma subquery, mas é mais ou menos esse processo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês se foi aqui que eu deixei no favoritos desse ou foi no outro. Tanta coisa no meu favoritos, cara. Foi no outro. Não é difícil de... Não, quer dizer, ó, veja bem. Acho que foi esse cara aqui, ó. Tá que ele tem um exemplo de arquivo de configuração também, né? Tá pegando do PostgreSQL. Tá vendo que aqui, ó, a entidade user, né? Eu tenho lá select ID from users, ID name. Eu tenho ID name. Só que eu tenho uma outra entidade que eu preciso trazer, que eu quero buscar, que eu tenho outro select e que está relacionado à entidade user daqui de cima, tá? Então isso vai acontecer muito quando eu tiver os campos multivalorados, por exemplo, né? Que se não tivesse campo multivalorado, a gente traria tudo num cara só, mas eu tenho para tag teria que fazer isso, né? Então eu consigo fazer essa query aqui relacionada ao item de cima. Ele deve fazer uma query para cada. No caso ele vai colocar tipo o birthday vai ser
Ele tá trazendo. Se você Depois mais tem uma linha treta no aqui, script, né? Ele vai criar um array, é isso? Isso. Esse campo, na verdade, é que tem um erro aqui, né? Mas é. Aqui tá vendo? Ele pegou o birthday e tá usando description, tá? Então vamos entender que ele usou description. Não, Mas digamos que eu tenho. outro campo aí. Não, mas tá aqui dentro desse entity aqui, ó. Não tá, não. Tá? Ah, tá, sim, sim. Cara. Desculpa. Então, assim, ele teria que vir um description aqui. E esse description é um campo multivalorado lá no nosso esquema. Tags, por exemplo. Tá? Então, para poder trazer esses caras ali dentro. Então, essa é a forma que ele faz isso daí. Se ele faz todo um select desse cara e grava e depois faz cada um do select aqui, ou faz um por vez, não sei, tá? Não sei como que ele faz isso daí. Então, provavelmente, dependendo da quantidade de conteúdo que você tem, porque isso aqui é destrutivo. Não é exatamente destrutivo, tá? Mas assim, se você mandar um documento com o mesmo ID, ele sobrescreve. Então, geralmente aqui é meio... Daria até para fazer ele tem uma opção lá para falar o seguinte, que eu quero só pegar o delta, né? Só a diferença e tal. Mas eu não testei, então não posso garantir que vai funcionar direitinho. Então tem esse é o mecanismo de fazer, joins aí dentro do importador, tá? Bom, então eu peguei aqui o nosso importador, que só pegou ID e texto, só um cara bem simples. Como eu configurei, eu tenho esse arquivo de importação lá no meu no admin do Solar. Deixa eu entrar aqui no core. No core não, perdão, é aqui. No treinamento eu tenho o data import. Então tá aqui, ó. Ele só vai habilitar isso daqui se eu tiver lá configurado, colocado as referências da importação, tiver criado um handler de data import e tiver o meu arquivo de configuração direitinho, tá? Então agora, tá vendo onde eu tinha comentado, né? Tem um full e tem um delta aqui. Só que eu não testei, pode ser que esse delta funcione. Tá? Só diferenças, cara. Seria só diferença. Mas eu vou pegar aqui, vou trazer tudo. Aqui eu escolho a entidade, eu posso ter um ou a outra entidade que eu quero importar. Naquele caso eu tinha duas, né? Então eu poderia até pegar a segunda. Eu peguei a entidade conteúdo, vou mandar executar. Deixa eu dar um auto refresh aqui. Vou cruzar os dedos também e ver se funciona. Funcionou. Tá vindo aqui os dados. Lá, indexou, tá? Indexou 10 mil documentos. Tá? Então a gente já tem aqui, a gente pode voltar na query, mandar executar. E tá lá, ó, quantidade 10.253. Mas eu quero ver o oco e eu me mudei para São Paulo, né? Aqueles dois documentos também estão aí. A não ser que eu tenha caras com o mesmo ID. Aí ele sobrescreveu. Então se a gente quiser testar, eu posso verificar aqui nessa mesma tela. Eu tenho o que aqui, é o parâmetro de pesquisa que eu quero pesquisar. Então eu posso pesquisar aqui o ID 1. E não achou. 17. Você viu um 17 lá? 666. Sei lá, não, ele matou, cara. Ele matou meus dados lá. Acho que aquele full import lá resolveu acabar com a graça. Pelo jeito ele matou tudo que eu tinha e subiu, né, no full import. Mas aí a gente tem todos lá os documentos. Beleza. Você consegue, não sei se você vai falar isso, mas você consegue configurar a frequência com que ele vai fazer isso? Ou você tem que usar Não, aqui eu não consigo. Aqui é na mão. Então eu teria que fazer um request para aquela URL, exatamente. Tem como passar parâmetro para essa URL? Acho que até Eu acho que seriam esses parâmetros. Ele até Mas deve quando permitir. tá em produção, você tem que criar algum tipo de job, sei lá, pra ficar Isso, atualizando. tem. Fazendo o SQL. Faz post para essa URL. Uhum. É um job fazendo post, é isso? Um seu URL para aquela URL faz. Seu URL para aquela URL vai passar. Fazer só o REST. Os parâmetros que deve passar são esses daqui, né? Muito bem observado. Muito bem observado. Pois é. Então tem esses parâmetros, né? Acho que tem que mandar a entidade. Eu não consegui pegar aqui no... Qual foi a request que ele fez. Será que esse custom parameters aí você consegue colocar no where? Então, Tipo,
na verdade, eu não sei se ele vai pra lá, né? Se ele chega no XML. Aqui, na verdade, é porque o outro também, a parte de query também tem isso, né? Porque ele tem assim, tem uma série, aquela tela pra você testar e tal. Ele tem uma série de parâmetros e tal, mas ele também tem parâmetros que você quer colocar mais. Vai servir pra isso. Não sei se consegue chegar lá, seria excelente, né? Mas eu nunca vi. Então, conteúdo no admin já faz um post passando ID. Exatamente. Apesar de que aqui, né, só para ter uma noção de como que a gente faz, tá fazendo aqui no projeto de pergunta especialista, tá assim, no ORM, quando acontece alguma coisa lá antes do save changes, eu pego quem alterou e eu posto. Então tá acontecendo on demand, assim, tá? Tô salvando, já vai. Não preciso nem do data do import. O post é o barra update. Hã? O post é o barra update lá. Isso. Seria um barra update. Mas a gente usa uma biblioteca para ficar mais fácil para subir, né? Dá uma melhoradinha. Então é isso daí, tá? Então deu para dar uma noção aqui. Daí a gente consegue subir isso com SQL de boa. Bom, alguma pergunta aí antes? A gente vai... Ele lê automaticamente a TXML lá. Isso, ele é o arquivo de configuração dele, tá? Então assim, se você tá com erro aqui na tua string de conexão, vai dar pau no importador, ele erra lá. Aí o lugar de encontrar, né, de ver esse erro, ele vai dar um erro aqui, aí aqui no login você geralmente consegue ver erro, tá? Você pode ter 2 arquivos desse aí para escolher, sei lá. Não sei se... Na verdade, eu acho até que pode, porque assim, você tem, como a gente cria no config aqui, ó, né? Eu tenho um data import 1, data import 2, né? Sendo daqueles caras, teoricamente, na teoria funciona, não teria problema nenhum. Eu acho que só não daria por aqui, né? Aqui eu acho que ele usa a URL padrão, ele usa o data import. Se passa e criar outro, ele vai precisar Ele tem até uma URL, tem até um mousezinho que pode ser até que funciona. Mas beleza? Então é isso. Então aí, ó, beleza, a gente pegou já, criou o cara, muito simples, ok? Deixa eu só mostrar um carinha diferente aqui de importação, bem rapidinho, que é o de... Tem um Weberpedia aqui, ó. Weberpedia, né? Eu não montei o sitezinho, mas seria um sapo. Bom, esse cara aqui não tem nada. Tem nada. Que bom. Tá bom, não, tem alguma coisa pra gente olhar aqui, assim, ó. Tem o data config aqui, ó. Ele tá usando um outro nome, lá eu chamei de data import, aqui tá sendo data config. Ele tá pegando um tipo, ó lá, file data source. É uma entidade aqui, tá usando o XPath. Aí peguei um determinado local aqui no Wikipedia, o page, e aí para cada um deles eu fui jogando, né, a URL para cá. E eu não. Na verdade, eu peguei esse exemplo do cara do cara do curso, do livro. E aí depois eu só fiz com Wikipedia português, tá? Então ele tá lendo esse arquivo. Só tem um porém aqui que eu não identifiquei direito. Esse URL aqui de onde ele está procurando, por algum motivo estranho, né, ele no caso da instalação em Linux, a pasta que o cara informou lá no livro vai certinho. Aqui tem que ser no Java Bean. Esse PT-Wiki, ele tá no, deixa eu ver, aqui, Bean. E aí eu precisava lembrar o nome dele, né? Pelo tamanho eu pego... Não. Mas tá, tem algum lugar aqui esse arquivo. Ajudaria, que eu não lembro se tá... não, é aqui, ó. Java Bean. Aqui, ó, PT-Wiki. Aí tem 4 GB esse arquivo, tá? Mas aí ele tem o formato lá XML, ele pegou aquele formato XML e fez a importação. Aí o processo é exatamente o mesmo, tá? Não tem diferença. Então, aqui eu tenho o core. Deixa eu só pegar aqui o... Eu não tenho o SolarPedia. SolarPedia. O arquivo dele tá aqui.
Não. Então eu não vou subir o meu não, porque ele vai demorar muito. Tem 4 GB demora sei lá, uns 10 minutos para subir. Mas é isso, tá? O processo é o mesmo a partir do arquivo XML, só tem que montar aqui direitinho, né, o caminho da URL para poder trazer. Beleza? Beleza. Vamos ver select, a busca de fato, né? O que eu faço quando eu busco? Na verdade, assim, a busca depende de um cara que também está dentro do arquivo de configuração. Deixa eu só voltar tudo aqui, pronto. Sabe se esses handlers, esses request handlers tem como mudar a configuração de permissão de acesso neles? Não sei. Não sei. É uma boa pergunta, né? Porque você queria fazer... Só vou chamar aqui para um usuário XPTO, né? Mas a permissão Eu acho... que você falou que tá manjando tudo Era... isso. Não, mas eu acho que teria que ser permissão pelo Apache. Pelo Apache você consegue travar isso. Eu acho, tá? Pelo menos eu não vi nada assim em relação ao Solr, relacionado à permissão. Bom, toda request que a gente faz no nosso core, ele passa por uma configuração de request handler que está no arquivo de configuração, o Solr config. Tá? Então eu vou pegar o cara aqui mais basicão de todos, que é o select. Tá? Então, esse é o select. Então como é que ele funciona, né? Eu tenho um request handler aqui, qual é a URL, qual é o tipo de mecanismo que ele vai utilizar para esse request e alguns parâmetros que eu quero passar como padrão. Então aqui, como padrão, eu estou falando o seguinte, devolve aí, né, os parâmetros, eu só quero 10 linhas no máximo, a não ser que o usuário informe, né? E o campo texto, esse df é o default field, né, que vai ser usado para pesquisa. É esse cara que eu estou usando como campo. Então se eu usar alguma URL e passar para cá, né, eu vou conseguir ter o meu resultado. Então, olha só, vou digitar direto aqui a URL. Então seria localhost, vou colocar aqui, pode ser 8983 ou 8080, tá? Barra treinamento, barra select, e aí vem os parâmetros que a gente utiliza para o select, tá? Então, no caso do parâmetro principal aqui é o key de query. Como eu defini, lembra lá no request handler tem lá o campo, o df, o campo padrão que eu vou pesquisar. Então não preciso especificar qual que é o campo que eu vou utilizar aqui. Mas sei lá, vou procurar pela palavra braço. Qualquer coisa assim, tá? E aí ele traz o resultado para mim. Tá aqui. Terceiro braço. Vamos lá. Terceiro braço. Então passo a query assim, sabe? Saiba tudo sobre o terceiro dia. Né? Não achou o braço, mas achou o dia e tal. E trouxe a informação aqui. Tá? Então tá aqui o parâmetro que a gente utiliza para fazer a query. Não é só isso, né? Primeiro que tá uma droga, porque voltou XML. Então a gente pode colocar aqui um outro parâmetro, que é o WT. A WT eu informo que eu quero JSON. Tá aqui o JSON. Pô, mas tá uma droga. Aí tem um int true. Pronto. Melhorou. Tá? Então é assim, é isso que vai acontecer. Eu chamei o barra select, ele foi direto lá naquela informação. O lance da relevância de qual vem primeiro e tal, você vai falar isso ainda? Vou falar, mas assim, a gente já pode mostrar alguma coisa, que a gente pode passar o parâmetro aqui de quais os campos que eu quero retornar. É o campo FL, né, de field list. Então, quais são os campos que eu quero retornar? Eu não quero o ID, eu só quero o texto. E eu quero o campo, que não existe, é um pseudo campo aqui, que é o score. Então, a gente tem aqui cada um dos documentos. Oi? O FL é o field list. O que eu quero retornar? Eu separo os campos por vírgula, tá? Então aqui ele está trazendo o score, tá vendo? Qual é a relevância de cada documento em cima daquilo que eu procurei, tá?
Então, procurando por terceiro braço, entrou terceiro dia com o primeiro, terceiro mês, isso aqui. É. Na verdade, uma das coisas que ele utiliza para relevância é quantas vezes esse termo aparece nos meus documentos. Isso também é importante para ele. Então, significa que esse termo é um termo legal, um termo que acontece muito. Então, como eu tenho um documento com terceiro, eu tenho um documento com braço. O caso aqui é que provavelmente terceiro tenha muito mais documentos do que com braço. Tá? Então, isso que acontece. Beleza? Mas tem outras coisas também que funcionam aí no caso da relevância que a gente precisa levar em consideração. Tá? Então, o primeiro aí que eu queria mostrar para vocês é o select, né? Tem um outro cara aqui. Deixa eu ver se tem mais um negócio aqui. Vou só exibir aqui dentro. Tem query também, a mesma coisa, ó. É o mesmo search, já retorna JSON padrão. Tá. Já vem indentado. Deixa eu achar aqui, peraí. O update lá que existe e tal, update JSON, isso aqui, blá blá. Spell checker, ó, tem um cara aqui para, na verdade, isso aqui não é exatamente um request, né? Então não tem um request para spell check. Isso aqui é como estou configurando um determinado componente. Então esse componente é o componente spell check, né? E eu falo para ele que o tipo de campo que eu vou utilizar para analisar é o text. E aqui tem uma série de lista de padrões de como eu vou fazer o spell checker, tá? Eu vou mostrar depois um exemplo mais para frente em cima desse cara aí. Um outro cara interessante aqui, ó, tem um terms. Então isso aí que ele faz, retorna os termos que eu pesquisei. Então, na verdade aqui ele quebra em termos, né? Não trouxe nada. Acho que porque eu trouxe... Devo ter mandado coisa a mais aqui. Não tenho query, né? Whatever. Mas assim, se eu encontrar um determinado documento, ele vai trazer os termos que eu tenho para aquele documento, tá? Então pode ser útil em algumas coisas aí. More like this. Então ele já tem um MLT aqui para fazer more like this. Esse cara aqui, deixa eu ver se ele está usando tudo certo. Ele tem alguns parâmetros, então quais são os campos? Aqui é um pouquinho diferente a função Não, o FL é que eu quero retornar, ok. Aqui qual é o campo que eu vou fazer a pesquisa a partir do outro texto? Bom, eu vou falar do more like this um pouco mais para frente, tá? De como é que ele funciona. Mas a ideia é bem isso, eu posso trazer um documento e falar, me dá outros documentos que são semelhantes a esse. Ou então posso escrever um termo, um texto de pesquisa, essa pesquisa vai retornar documentos, ele traz documentos semelhantes aos documentos que vieram na pesquisa, entendeu? Ou existe um negócio ainda bem interessante que a gente consegue fazer, informar um arquivo, um string, para ele ler aquele string e procurar termos semelhantes que ele localizou naquele arquivo, tá? Essa coisa pode ser interessante também. Tá? Então o Request Handler é simples de usar. Se a gente tiver lá o nosso select, você pode alterar isso aqui para buscar, não tem problema nenhum, o negócio vai funcionar. Tá? E aqui entre os parâmetros que a gente quer utilizar. Tá? Então depois eu vou mostrar os parâmetros para vocês. Aí. Então só para fazer um pouquinho de busca e ver alguns resultados, vou fazer via admin. Tá? Então a gente vai ver um negócio interessante que é o lance de faceting. Então para isso eu vou usar um outro documento aqui, um outro core. O Weberpedia, né? Weberpedia, que é do Sapinha. E aí, esse cara é um cara interessante porque ele tem quantos documentos? 1.300.000 documentos, tá? A gente consegue fazer queries legais para fazer bons testes aí com ele, ver se o negócio está funcionando bem, né? Então vamos brincar aqui, vai. Vocês estão entrando na Wikipedia, nem precisei falar. Cachaça. Tá? A gente vai mandar pesquisar.
Eita, nós. Nossa, demorou, não? Demorou bastante, sei lá. Geralmente não é demorado assim, mas... Na verdade, ele não trouxe umas coisas muito esquisitas. Eu acho que... Pera aí, muita calma nessa hora. Parece que sim, né? Mas é muito esquisito. Põe a 3 por não. Title. Pera aí. Deixa eu só colocar o title aqui e falar qual é o campo que eu quero pesquisar. Tá, eu estou usando um tipo de dado errado aqui, tá? Na hora de criar o campo pro title, estou usando um tipo de dado errado. Olha só o que aconteceu. Depois eu vou falar do spell checker, mas ele está falando que esse cara está escrito errado e eu tenho outras sugestões para você. Até a sugestão tá vindo errado porque não tá vindo com Steam a sugestão, né? Mas ele não encontrou, ele só vai encontrar aqui se eu usar assim. Então tem algum erro lá ou nem assim, né? Caraca, meu. É por isso que o Weberpedia não funciona. Ok, deixei aqui com a cachaça. É engraçado que o espírito de Minas, né? É um negócio interessante, né? É uma cachaça. É mesmo? É muito boa. Não sabia. Ah, tá aqui, ó. Que ele achou no text aqui, ó. Cachaça. Tá aqui, ó. É que o... Eita. Agora é verdade, tá trazendo, né? E se eu fizer assim... ó, trouxe... Tem alguma coisa errada mesmo, porque a hora que eu coloco o cedilha, ele trouxe conhaque. Né? E a cachaça tá aqui embaixo, tá? O score aqui não tá muito legal pra gente brincar, não. Vamos brincar com outro core. Deixa eu dar demais aqui. Você sabe se tem algum tipo de cache que ele faz tanto dessas requisições quanto a procura no arquivo físico? Ele faz... Eu sei que ele faz a requisição, mas eu não sei se sua pergunta é o que eu tô imaginando. Você quer saber, assim, quantas vezes... Quais perguntas são mais usadas também ou não? Hoje a gente vai usar isso daí numa infraestrutura virtualizada de VM que não tem uma performance de disco boa. Então, se ele dá uma compensada usando memória, essas coisas do Apache. Eu sei que ele tem um mecanismo interessante de cache, tá? Até configurado no... Você encontra ele aqui no Solar Config, né? Tem uma série de... Eu já vi, teve uma hora até que eu desabilitei para ver se não tava dando erro. Mas ele tem filtro de query aqui, por exemplo, de cache, o tamanho dele e tal. Não vou saber explicar todos os detalhes para vocês em relação a isso, mas eu sei que ele faz isso, deve fazer em memória, né? Ou em arquivo, não sei como que ele utiliza. Bom, deixa eu voltar aqui, ó, pegar o da minha vida aqui. Então, da minha vida, eu sei que tem algumas coisas aqui que funcionam, né? Pelo menos eu tinha testado, espero que funcione. Falei lá, baixar colesterol. Eu não coloquei campo nenhum aqui antes do meu texto, né? Então existe um campo padrão, né? Que a gente pode olhar lá no core e que ele vai usar aquele campo padrão. Então tá aqui todos os documentos que ele localizou com relação a isso, tá? Então olha só, eu não tinha... Brincadeira, né? Muito obrigado, senhor. Isso ele sempre perde, cara, não tem como. Apertar Ctrl 4. Meu, que isso? Então trouxe aqui as informações, beleza. Meu, o que eu tô fazendo errado, cara? Não, eu quero dar zoom. O Ctrl 1 ou Ctrl 4, não Ctrl F4, tá certo. Caramba, viu, mano? Agora sim. Então tá, ó, então esse campo aqui eu mandei pesquisar aqui, baixar colesterol, tive lá os documentos e tal. Bom, quais são os campos que ele tá usando, né, pra pesquisar? Então a gente teria que entrar lá no core do Minha Vida. Só para dar uma olhadinha aqui, ó, no core da Minha Vida, para ver qual é o campo padrão. Isso fica na configuração. Eu tenho que olhar lá o handler de select.
O request, né? Select, perdão. Caramba, mais fácil assim, né? Pronto. Tá? Então, essas são as informações padrões que ele está utilizando. Então, Todos aí. o DF... Hã? São todos os campos. Não são. Tem uma outra... A gente tem que ver no esquema também para ver. No DF eu estou usando esse campo aqui, ó, catch-all. Pode ser o campo que você quiser. Esse campo não existe no nosso modelo, né? Então, é aquela história de ter copy field. É um copy field de um monte de campos. Exatamente. Então, olha aqui, ó, aqui no final, eu criei um campo catch-all, text.pt, indexado, só que eu não armazeno. E aqui embaixo eu faço um copy. Olha só, todos esses campos copiando para o mesmo campo, tá? Isso é importante, eu esqueci de falar disso, né? Mas sempre que a gente tem um copy field, assim, eu tenho vários campos copiando para ele obrigatoriamente tem que ser um cara multivalorado, tá? Isso é obrigatório. Então aí ele está usando todos esses campos aí para fazer a pesquisa, certo? Bom, alguns parâmetros que a gente utiliza dentro de uma pesquisa, né? Então eu já tinha comentado aqui do FL, né? O FL ele fala quais são os campos que eu quero retornar. Então eu quero aqui, por exemplo, título, tags. Vou só ver se eu acertei lá, tá ali direitinho, tá? Título e tags. Tá vendo? Um título tem N tags. É o único tipo de informação que a gente consegue ter. É só esse tipo de array, né? Não dá pra ter outro. Outra coisa aqui, né? O FQ. O FQ eu consigo filtrar por determinados campos, né? É o campo de filtro. Então eu posso falar o seguinte: eu quero os documentos que tenha tag, deixa eu ver, laranja, tá? Então foi lá, trouxe os caras com tag laranja, tá? Colesterol e tag laranja, beleza? Então esse aqui é filtro mesmo, não tem pesquisa ali não, diferente, né, da busca, tá? Start em número de linhas, isso aqui não precisa nem falar, né? Order, se você quiser, por padrão, order é score. O FL, né, como eu disse antes, eu posso socre, score, pronto. Eu posso trazer esse campo score aqui dentro para a gente ter uma ideia, né, da informação que está retornando. E aqui o mais interessante que a gente vai começar a falar agora aqui, que é o Faceit, tá? Então o Faceit é o seguinte, deixa eu tirar esse meu filtro. Faceit é o seguinte, eu falo que eu quero contabilizar os meus resultados por alguns campos, né? Então aqui no caso eu quero contabilizar por tags, vou mandar executar. Então ele trouxe aqui, ó, todos os meus documentos e lá no final, bem no final, pelo que deu pra gente notar, a gente tem os counts, tá? Então tem esse Faceit Fields, aí eu tenho o contador de cada um deles, tá? O parâmetro para isso, mas para a gente ver o parâmetro certo, ele é um parâmetro, deixa eu abrir ele aqui, é Faceit igual a true e Faceit Field é igual a tags. Ele mostra ali em cima qual foi o URL, não mostra? Mostra. Aí em cima. Escutou um Ctrl F4 de novo. Olha lá, query, baixar colesterol, FL título, manda trazer título, tags, score, né, no FL, perdão, e aqui no final Faceit true e Faceit field tags. Eu quero fazer totalização por mais de um campo, beleza, não tem erro não. O único erro aqui é lembrar quais são os campos que a gente tem. Vou lembrar os campos aqui. Tem tags primárias e tags secundárias, né? São diferentes. Deixa eu colocar aqui, ó, por tags primárias e tags secundárias. Só que tem um detalhe, tá? O tipo de URL vai mudar um pouco. Aliás, deu algum erro. Deu erro mesmo, verdade. É porque eu só posso, eu tenho que mandar um Faceit Field para cada
para cada campo. Então, faceit field igual tags primárias aqui vai fazer. E aqui eu vou usar outros campos. Então, eu vou usar de novo faceit field igual tags secundárias. Agora sim. Tá lá. Tags primárias, primeiro. Tô vendo que eu mandar trazer tags primárias, ele é um campo que ele fez o Steam. Então ele está retornando com Steam também. O tags era um campo sem Steam, por isso que eu tenho aquele campo também separado. E aqui o tags secundárias, tá? Dá para mudar a quantidade de itens as tags? Dá. Acho que é o FL. Tem o FL min para ele não trazer os caras zerados, e tem o FL row, se não me engano, FL não, faceit.row, faceit.minCount e tal. E a gente consegue reduzir isso daqui, tá? Então isso eu acho que é uma das partes mais interessantes aqui que a gente tem pro Solr, né, para fazer essa contabilização. Dá para fazer quantos campos quiser. Eu preciso ver aqui qual que é a query que... Deixa eu só abrir um cara aqui, acho que é esse aqui. Só para lembrar o outro campo, porque você viu, veio tag pra caramba, veio informação pra caramba, né? Enquanto isso, na sala de justiça... Caramba. Acho que é isso aqui, ó. Face limit. Acho que esse seria o nome do parâmetro aqui, certo? Face limit 5. Pronto, aí deu uma reduzida lá também, tá? Então tem como reduzir também a partir de quanto você quer trazer e tal, né? Eu acho que o único campo que a gente tem aqui que daria para fazer um outro esquema de faceit aqui seria o de data, tá? Só que eu vou mostrar isso aí depois dos comerciais ou ainda não? 7 horas, cara. 7 horas, né? Hã? Que pessoal? que vai ter? A gente vai fazer um break às 7. Hã? Pizza break. Não, então, a hora que tiver a pizza aí vai ter o break. Vai chegar às 7. 20 horas. Deixa eu ver aqui. Mais GG. Eu preciso ver como é que eu faço faceit de data. Eu esqueci o termo. A gente coloca aqui no faceit query, mas eu esqueci como é que esse cara. Bom, na hora do almoço eu dou uma olhada nisso e a gente vê isso daí. Bom, alguma pergunta aqui, pessoal? Alguma coisa, sei lá? Mas pode ser responder depois, porque lá no passado ainda. É? Eu não entendi, já virava direito, né? É um campo long, né? Você era long? Mas era int. Passou um pouco. Era int 32? Era int 32? Essa são 4 bits, long e underline. Bom, negócio animal aqui, hein? Eu vou pegar esse conteúdo. Esse conteúdo tem um ID meio sinistro aqui, que é string, né? Mas eu vou mandar pesquisar por ele. Ixi, eu acho que vai dar merda, mas... ia dar merda. Tá na cara que ia dar merda, né? Porque... Acho que eu vou ter que fazer. Assim deu. Ok. Então ele trouxe o documento, tá? Esse documento aqui, laranja, ajuda a diminuir o nível de colesterol, tá? Se eu quiser localizar documentos que são semelhantes a esse documento,
tá? Eu quero usar o tal do more like this, né? Esse é um recurso bem legal, bem bacana a forma dele fazer isso aqui. A gente vai ter que usar aquela URL que a gente viu lá atrás, o MLT. Aí, os campos que eu quero retornar, eu vou deixar todos. Eu acho que não vou ter todos os campos que eu preciso aqui. Você passa o ID Passo o ID na minha query. e ele consegue pegar pelo ID, mas conteúdos parecidos com aquele. Eu tenho que falar qual que é o campo que eu quero considerar como conteúdo semelhante. Né? Então, eu peguei esse daqui por ID, mas poderia ser uma query. Aí, essa query trouxe 10 mil documentos. Mas ele vai olhar os 10 mil e achar os semelhantes deles. Né? Ele acaba fazendo isso daí. O campo aqui. Tá com a propriedade. Fugiu aqui da cabeça, meu Deus do céu. Peraí. É o FL Score. É o QL. QF. Que eu não tenho aqui. Muita calma nessa hora, meu povo. A gente vai colar. Vamos colar aqui desse cara. Tá aqui, ó. Então eu coloco aqui quais são os assim, né? E daí eu consigo pegar todos os campinhos certinho. Eu tenho que... Bom, primeiro a URL, o documento que eu quero localizar itens semelhantes. Por tudo aqui, né? Ficou legal pra caramba. O DF são os campos em que eu vou utilizar dos meus documentos para procurar no More Like This, né? Então, nesse meu documento, eu quero localizar apenas pelo título, tá? Eu uso o DF. Aí tem um parâmetro QF que a gente não tem aqui, então eu vou passar ele aqui no rol QF, isso. QF, eu falo quais são os campos que eu vou localizar, né? Que eu quero olhar nesses outros documentos. E se eu quero inclusive dar algum boost, né? Dar um incremento aí no score para o documento dependendo do tipo de campo. Então eu vou procurar os campos que são semelhantes tanto em título e em tags também, só que aqui eu vou colocar aumentar aqui o meu score, né? Então se ele localizar dentro de tag, ele vai aumentar o score, né, em 10 vezes. Bom, tem mais um parâmetro aqui, que é o mlt.fl, né? Então tem a ver muito com more like this. O FL são o que eu quero retornar, quais são os campos que eu quero retornar, né? Eu acho que eu falei errado na questão do QF. O QF só está dando boost. O mlt.fl são os campos em que eu vou localizar dentro do More Like This. Agora sim eu coloco o título e tags, tá? Aqui a gente separa por vírgula. Então são os campos em que eu vou localizar lá. Estou mandando o título, mas eu estou procurando em títulos e tags, tá? Aí mais alguns parâmetros aqui que eu vou colocar aqui. Na verdade a gente precisava aqui, mas eu só vou colocar um que é para dar o boost. MLT boost igual a true, para aumentar o score desses itens. Pronto, então já que eu copiei aqui, já dá para pôr para cá de novo, tá? Então é mais ou menos isso daí. Pesquisei o conteúdo, estou falando que o conteúdo que vai ser para padrão vai ser o título. Vou dar boost no campo tags, vou falar que eu quero pesquisar no título e tags nos caras que são semelhantes. E vou dar boost aqui no MLT. E agora vou executar, torcer para dar certo. E parece que não deu. Assim mesmo? QF, espaço tags. O QF é. Que significa Que é onde a gente dá um boost. Hã? O que significa QF? Query Fields? Eu acho que não é exatamente. Não, pode ser, porque eu estou usando
consigo colocar os fields, né, que eu estou utilizando na query e aumentar o boost dele aqui, né? Deu zica, tá? Isso aqui é rápido. Ah, não tem MLT? Tem que colocar lá no configuração. Arpedia não, minha vida, conf, solar config, /mlt. Não tem mesmo handler, não ia funcionar nunca. Deixa eu pegar do outro aqui. Sempre faz ao vivo. É isso aí. Eu não sei, por isso que eu colo. Copio e colo. Esse é cara aqui mesmo, né? Beleza. Vou fazer logo abaixo do select aqui. Então fiz o MLT. Só vou tirar esses parâmetros padrão aqui que eu estou mandando tudo via aquela query, né? Vou deixar só esses 3 aqui. Que aqui na verdade ele falou o mínimo de frequência que eu tenho de ter do documento, não, do termo, e o mínimo de frequência em documentos que eu tenho que ter para poder trazer como igual. Preciso, como eu mudei o solar config aqui, precisa salvar? Salvei. Não precisa. Só dar um reload aqui. Agora sim, essa aqui é aquela query que eu tinha feito lá atrás, tá? Só que tá com a URL já aqui e tá aqui, tá? Só que é uma droga ver aqui, né? Fala a verdade. Deixa eu copiar esses carinhas aqui, ó, que a gente vai precisar passar pra lá e não tem. Query MLT. Ixi, agora não vou lembrar, hein? Eu vou colocar um texto que você pode colocar também, tá? Baixar colesterol, laranja. Né? Obrigado, Geraldo. Você sempre me salvando. É 10.430? Isso. C, 2 pontos. FL, asterisco, score. Esses caras vêm aqui. E o DF título. Beleza. Eu acho que aqui não é o único. Não, é. Vamos lá, pesquisar. Pau, tá? Então, porra, não trouxe. Sorry. É o seguinte. Pô, mas, cara, vale, né? Ele trouxe o mesmo documento. Na verdade, não, olha só. Ele tem aqui o parâmetro, a propriedade match, né? Que ele fala quais são os documentos que ele localizou com essa query que a gente usou aqui, tá? Então, beleza, é o mesmo item, tá? Perfeito, aqui é o ID correto. E é um único documento. Aí aqui embaixo eu tenho o response, com os documentos que são semelhantes, tá? Então aqui, chá verde ajuda a reduzir colesterol ruim, tá? Provavelmente esse cara até veio com o score alto, porque eu tenho em tags, né? Eu tenho a tag colesterol. E aquele cara tinha no texto a palavra colesterol e está procurando na tag a palavra colesterol. Tá? Então, ele retornou para mim 601 documentos que são semelhantes àquele. É óbvio que tem uns caras que, não vai ter nada a ver. Sintomas da menopausa podem aumentar o colesterol. Mas está falando de colesterol. Né? O assunto acabou sendo mais o colesterol, já que eu tenho falando de nível de colesterol aqui. Deu boost de 10 nas tags. Eu dei boost de 10 nas tags, então esse cara fica bem maior. Posso tirar esse cara daqui, vou pesquisar só título com título. Título com título.
501. Diminuiu um pouquinho. Que nível de dor diminui diante de foto de pessoa amada. Tá? Tipo 2, É. nas nuvens. Mas ó, é um score baixíssimo, né? É um score baixíssimo. Então assim, na verdade você vê que a forma como você acaba utilizando, né, o boost dentro das queries para aumentar esse nível de relevância muda completamente o tipo de informação que vai estar trazendo, né? Mas é mais ou menos isso daí. Eu montei lá o More Like This, assim. Bom, até falei já dele um pouquinho, né? Os parâmetros padrões aqui. A quantidade mínima de termos que tem, quantidade mínima de documentos que tem que ter aquela informação para ele poder trazer, tá? E aí esse cara just works aqui. E assim, eu não preciso só colocar um ID, né? Eu posso colocar um termo, laranja. Ou não. No caso, título laranja. Não, porque no DF você colocou título e tag. Eu já tinha colocado, né? Tira fora esse cara aqui. Laranja. Então, olha, ele encontrou 29 documentos com a palavra laranja, né? Só que ele só traz o primeiro, tá? Ele não traz todos os documentos. E aqui trouxe, em cima desses 29 documentos, tem coisas, pô, até deu certo, ó, cappuccino de laranja, cappuccino gelado, né? Tá bem melhorzinho. Não foi tão ruim, cappuccino de verão, madalena de laranja. Tanto é que dá até pra ver, né? O número do score é maior, né? Até maior do que 0, inclusive, né? Então ele tá encontrou caras com uma relevância bastante interessante. Beleza? Alguma dúvida nesse cara aí? Esse cara aqui é show de bola, Isso né? daí no SQL, alguma consulta doidona pra fazer isso. Imagina. É isso. Pô, será que não chegou a pizza, cara? Tô com morrendo de dor nas costas, sou velho, né, velho? Caramba. Isso aqui é um banquinho? Isso aqui acho que não é banquinho, cara. É o banquinho do Reinaldo. Hã? Fala, oi. O retorno, você baixa, vamos cara. supor que retorna o texto aí. Tava aqui. Você consegue limitar os caracteres do texto ou você teria que criar um campo que trata isso? Tipo, você tem o texto completo ali com, sei lá, 1000 caracteres, mas eu quero que retorne, sei lá, só os 200 primeiros. Ah, aqui? Nossa, eu não vi nada sobre isso, não. Você fazer isso já direto, por exemplo, ali no campo texto, ou você teria que Você criar queria- um você quer texto menor e aí Você quer começa filtrar a- aqui, né? Então, não, cara. Eu não sei exatamente se. Na verdade, eu falo não, mais ou menos. Só, não É. buscar em tudo, mas me retornar só as 200 primeiras palavras, 200 primeiros caracteres. O que dá pra fazer mais ou menos isso que você tá falando é o seguinte, ó. Eu posso falar o seguinte, não traz tudo. Eu quero, tá, pra gente reduzir aqui, eu vou trazer a ID e o texto, tá? Só que se eu jogar o texto, tá vindo tudo isso que a gente quer. Tem esse outro recurso aqui pra gente resolver essa parada, e aliás é um recurso foda, que é o highlight. O highlight, eu falo o seguinte, eu quero fazer highlight no campo texto, tá? Colocar um EM antes e um depois. Eu não vou trocar esse EM por strong, daí vai dar pra enxergar. Strong, né? E aí é o seguinte, ó, eu tenho na parte de docs, é que o highlight ele quebra numa outra propriedade. Mas eu tenho no docs aqui os IDs e o highlight. Você não colocou o retorno do campo texto Ali em cima. Não precisa. lá em cima. Não, lá em cima, porque ele só dá um highlight. Você pôs só ID. Mas eu acho que não precisa não. Tá só Não, ali é o que, né, você tá falando? Ai, cara, tem uns... Não, pera aí, calma, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Não precisa aqui. Não preciso desses caras. E eu preciso usar o select, pô. No more like this, né? Select. E aí sim, com highlight, ele traz aqui os itens, né? Ó, usando... Pô, não executou o strong aqui, mas beleza.
Ele traz o highlight aqui de cada um deles. O highlight você consegue limitar. Inclusive o highlight você consegue limitar, você consegue até falar quantos highlights você quer trazer, né? Tem diversos parâmetros, deixa eu só achar aqui, peraí. Tem alguns highlight parameters, está aqui. Eu quero, você fala assim, qual que é o tamanho, né, do fragmento que eu quero fazer e qual a quantidade, né, que eu vou usar aqui no... Quantos highlights eu tenho? Digamos que no texto eu encontrei mais do que um item, né? Então aí nesse caso, a gente tem que passar esse cara aqui. É um parâmetro à parte, né? Eu quero até 3 partes. E o HL. Qual que é mesmo? HL.fragsize. HL.fragsize igual a 300. Então ele está fazendo 300 caracteres. Só que se ele achar nessa parte do texto esse item em 3 regiões, ele pega 3 regiões com 300 caracteres e traz esses highlights. Então só execute. Que falhei uma zona aqui. Ah lá, esse cara aqui, por exemplo, tem em 3 lugares. O texto laranja vai ter aqui, só que só está filtrando com 300 caracteres. Que é coisa pra caramba, por sinal, né? Eu ter deixado o padrão que é assim, né? Daria pra fazer assim. Pode até ser que do outro jeito a gente consiga também, mas eu não conheço. Tá? Beleza? Então, e aí? Não, chegou. Não, eu tava zoando. Eu tava com dor nas costas porque eu tô sentado. É mais fome, é. É o seguinte. A gente tem o auto-suggest pra falar que é legal. Spell checker auto-suggest. Chegou. Aí, felicidade geral da nação. Acho que a segunda parte vai ser rápida. Antes das 10 a gente...